Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra. Todos acharam? Segunda Samuel, capítulo 4, versículo 1 em diante, até o 4. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome de outro Recab, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinha fugido dos Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e era o seu nome era Mefibosete. Amém? Nossa. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado, é um texto muito famoso, principalmente os pregadores de ordem pentecostal, vivalista, gostam muito de usar esse texto, e você vai encontrar muitas mensagens, inclusive no YouTube e outras mídias também, sobre essa passagem, Mefibosete. E o que ocorre aqui? Qual é o contexto aqui? O contexto é que havia morrido o rei Saul, e também havia morrido o seu filho Jonatas. E se você observar uma leitura mais apurada ou mais contextualizada, você vai observar que esse filho de Saul aqui, que ouviu que Abner havia morrido, Deus te abençoe, era Isbosete, outro filho de Saul, que foi colocado como rei de Israel no lugar de Saul, após a morte de Saul. Então a história não começa, evidentemente, quando surge um rei em Israel. A nação de Israel começou, irmãos adolescentes, a invejar as nações vizinhas. Israel via que as nações vizinhas tinham rei, e porque eles tinham rei, eles achavam bonito um rei que estava com seu cavalo saindo à frente dos seus exércitos e voltando vitorioso das conquistas, das batalhas, e festejavam, e celebravam, e faziam as festanças, porque o rei era uma pessoa, uma figura de imponência. Eles reverenciavam o rei, eles até alguns lugares cultuavam o rei. Isso mexeu com a mentalidade de Israel, a ponto da nação de Israel começar a desejar um rei, querer que um rei governasse, porque o sistema era a teocracia, onde Deus governava mediante seus profetas e seus juízes. Levantava profeta, levantava juiz, e tinha também o sistema dos levitas, de onde vinham os sacerdotes, o sacerdote e todo o sistema sacrificial em Israel. Então sempre Deus levantava ali juízes, como levantou Sansão, como levantou Gideão, como levantou Débora, Baraque, entre outros. E a nação de Israel ficou no momento questionando, clamando por um rei. E Samuel se aborreceu, porque era um profeta, era alguém que tinha o ministério sacerdotal também, e era o ministério de juiz. E Samuel começou a reclamar com Deus, o povo estava rejeitando Samuel. E chegaram, Deus ouviu de Samuel lamentações: olha, Deus, o povo me rejeita, o povo não me quer, o povo está negando o meu ministério. É um ministério muito bom, um homem de Deus, temente, um homem que foi escolhido desde o ventre, o homem que vocês conhecem a passagem quando Ana clamou por um filho, e esse filho, quando Deus lhe deu, ela devolveu ao Senhor, levou aquele filho para o templo, para servir o Senhor, dedicou aquele moço, aquele homem para Deus, e Deus o recebeu. E tendo recebido, Deus o levantou como sacerdote, como profeta, como juiz. E aquele homem, no momento que a nação queria um rei, então Samuel fala com Deus. E Samuel ouve de Deus o seguinte: Samuel, não é a vocês que eles estão rejeitando, é a mim que eles rejeitam. Portanto, vou lhe dar um rei
Assim como está na lei, nós vamos falar para eles, você vai dizer para eles que o rei vai ter os seus súditos, vai tomar os filhos deles para ser soldados, vai tomar impostos, vai ter uma série de cobranças para que tenha um rei. Mas já que é assim que eles querem um rei lhe será dado. E do texto sagrado que Deus escolheu, levantou Saul como rei em Israel. Então esse profeta Samuel vai e unge Saul da tribo de Benjamim. E Saul reinou 40 anos em Israel. 2 anos ele foi o rei, digamos mais ou menos, e 38 anos foi um rei terrível, desobediente, um homem que descumpria a palavra, descumpria a ordem, um homem que não tinha entendimento de que obedecer é melhor do que sacrificar, um homem que Deus lhe mandou falar, de obedecer pela mão do profeta. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ele não tinha entendido isso, porque às vezes nós sacrificamos o tempo, o sono, até nossas horas, mas não obedecemos. Não adianta. O sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo. Para Deus isso não resolve, não serve. Então Deus rejeita Saul. Presta bem atenção. O primeiro rei escolhido, o primeiro rei levantado, que foi ungido também para governar Israel, ele foi rejeitado pelo Senhor. A ponto de, num dado momento, Deus falar para Samuel, esquece agora Saul, deixa de lado, acabou, está acabado o seu ministério, porque com Deus é assim, meu querido, nós temos uma chamada, nós temos um ministério, nós temos uma obra, e quando nós temos uma chamada, um ministério, uma obra, nós temos que nos posicionar, porque uma chamada, ela compete em obediência, em responsabilidade, em temor a Deus, e também em submissão a Deus, na sua santa palavra, amém? Então Deus rejeita Saul, e Deus rejeitando Saul, um espírito mau da parte de Deus começa a se apoderar de Saul, a ponto que ele ficava endemoniado, ficava possesso, ficava estruchando, como nós falamos, e ouve-se que há um moço, alguém disse, olha, tem um moço, ele é um homem temente a Deus, ele toca bem, ele é corajoso, deu várias características desse moço. E qual é o nome desse moço? Esse moço se chama Davi. Então traga Davi, porque quando ele fica endemoniado, ele vai tanger é tocar, vai tocar harpa, vai adorar o Senhor, vai salmodiar, e quando ele fazer isso, aquele espírito mau, que é da parte do Senhor, ou seja, Deus manda em tudo, meu querido. O diabo não manda no inferno, quem manda lá é Deus. Ele não é chefe em lugar algum, em coisa alguma, porque na cruz Jesus morreu, ressuscitou e venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu tudo para a honra e para a glória de Deus, Criador dos céus e da terra. Então quando Saul ficou atormentado, então disseram, olha, tem um moço, e esse moço chama Davi, trouxeram Davi. Então ele chegava, tangia, tocava, celebrava, adorava, e quando ele adorava, aquele espírito mau saía e Saul ficava bem. E num dado momento havia uma guerra, um combate, um conflito entre Israel e os filisteus, e por 40 dias, 80 vezes, um homem, Golias, afrontava Israel de manhã e de tarde, durante 40 dias. Levante um homem para guerrear comigo, se ele me vencer, o meu povo vai ser os seus escravos. Se o meu guerreiro vencer, se Golias vencer, vocês vão ser escravos. E não havia ninguém corajoso, não havia ninguém com autoridade. Saul era um homem alto, um homem bonito, do ombro para cima, mais alto que todos, mas ele não estava com coragem de ir, não é porque não era guerreiro, não é porque não era forte, é porque ele não tinha mais a presença, não tinha mais unção. Pode ser baixinho, pequenininho, sem dente na boca, nem saber falar o português direito, mas se tiver a unção de Deus, ele enfrenta o gigante e o gigante cai. Aleluia. E Davi vai então levar ali um presente da parte do seu pai Jessé para ver os seus irmãos, e também um presente para o rei. E quando ele chega, ele vê aquele gigante afrontando Israel, e quando ele vê aquele gigante afrontando Israel, ele se incomoda, ele sente um peso daquilo, como se dissesse, não tem ninguém para enfrentar os meus irmãos que são guerreiros, Saul que é grande e forte, todo esse exército, ninguém é capaz de enfrentar esse gigante. Então ele diz que vai enfrentar. Os irmãos conhecem a palavra, estão ganhando tempo correndo aqui. Então Davi vai, pelo nome do Senhor, mata aquele gigante, Deus dá a vitória, aquele gigante cai pelo poder da mão de Deus, usando o pequenino Davi, e o nome do Senhor foi exaltado. Davi diz para aquele gigante, você vem no nome dos seus deuses, com ira, com lança, com pedra, com sei lá o que tanto que você vem, mas eu vou mudar de em nome do Senhor dos exércitos, ao qual você tem afrontado, porque ninguém vai afrontar o Deus de Israel e vai ficar
Aleluia. Então Davi é observado por Saul, e Davi é levantado para ser então colocado como um general no exército do rei Saul. Mas antes disso, Saul foi ungido na sua casa como rei de Israel. Presta bem atenção, tudo isso por causa da unção de Deus, de Saul, que Davi recebeu. Saul foi rejeitado, mas Davi foi escolhido. E Saul, rejeitado, o espírito mal da parte do Senhor começou a atormentá-lo. Mas Davi, ungido, a presença de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus começou a usá-lo poderosamente, gloriosamente, ao ponto de que quando Davi saía para os combates, as mulheres cantavam, celebravam, quando saía, voltavam das pelejas e diziam: Saul venceu a milhares, mas Davi venceu a 10 milhares. E aquilo começou a incomodar Saul, e Saul começou a invejar o rei Davi. Ou Davi ainda não era ungido rei em Israel. Começou a invejar: para mim só dão 1000, e para ele 10.000, o que lhe falta senão um trono? E Saul tentou matar Davi diversas vezes, várias vezes. E no dado momento, passado anos, Davi então, já sofrendo a perseguição, sofrendo a afronta, Deus prepara homens para andar com Davi. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 22, que numa caverna chamada caverna de Adulão, Davi se junta com 400 homens desgostosos de espírito, homens endividados, e desses homens Davi começa a liderar. Depois chegam mais 200 homens, 600 homens se formam ali, e Davi então começa a liderar esse exército, porque quem tem a unção para liderar, vai liderar, nem que seja 2, 3, 4 ou 5, Deus vai fazer prosperar. De maneira que quando ele faz isso, ele é terrivelmente perseguido. Mais à frente, Davi é ungido como rei sobre Judá. O reino depois que seria chamado o reino do norte, Judá e Benjamim. Uma unção na sua casa no capítulo 16. Depois uma unção novamente para que ele reinasse, estivesse à frente, 1 Samuel 2,4, lá de Judá. E mais à frente ainda ele vai ser colocado como rei de Israel. E em ser colocado como rei de Israel, diz a palavra do Senhor que no capítulo 5 ele recebe a sua terceira unção sobre todo Israel. No capítulo 6, Davi deseja trazer a arca de Israel de volta para o seu lugar, para o lugar de adoração. No capítulo 7 ele deseja edificar o templo. No capítulo 8 de 2 Samuel é contado várias vitórias de Davi. Davi agora é aquele rei que vai à peleja. Davi agora é aquele rei que está entronizado. Davi agora não reina só na sua casa, nem só em Judá, mas agora ele reina em todo Israel, porque Deus o levantou, Deus o escolheu. Antes de matar gigante, ele matou leão, matou urso, mas ninguém sabia dele. Mas o dia que ele enfrentou o gigante, o seu nome ficou afamado. Talvez o gigante que você esteja enfrentando seja para Deus fazer o seu nome conhecido para a glória dele. Eu sei que não é fácil enfrentar gigante, mas enquanto Davi matava leão, cuidava de ovelha e matava urso, o seu nome, ou um outro conhecia, um moço lá, mas ele ficou afamado. Nossa intenção não é crescer, é diminuir para que ele cresça, mas muitas vezes Deus vai soprar o nosso nome para todos os cantos, para dizer que aquele que bebia não bebe mais, aquele que andava caindo não cai mais, aquele que vivia nas drogas não vive mais, aquele que andava todo mal não vai andar mais, porque agora foi lavado, redimido, salvo, resgatado, está na presença do Deus Criador dos céus e Criador da terra. E no dado momento, quando morre Saul, morre Jonatas, que é filho de Saul e é amicíssimo de Davi. O texto diz, a palavra que nós lemos, que a ama que cuidava de Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul, ou seja, herdeiro do trono, essa ama, ela foi muito sábia, muito embora ela saindo daquele medo, correndo, derrubou aquele moço, aquela criança, já dizendo, de 5 anos, e teve ele caído, pastor Sérgio, quebrou os 2 pés dele, e no quebrar os pés dele não teve mais recuperação, não teve como ir para o pronto-socorro, colocou uma tara gessada, colocar o gesso, fazer um trabalho com o ortopedista. Não, vamos correr, porque a ideia era, se eu não sou rei da linhagem dele, eu sou um rei que sou um opositor, veio de outra linhagem,
qual é a ideia? Eu vou eliminar todos os da linhagem do rei que existia, para que ele não venha requerer o trono que era do seu pai, do seu avô. Logo, Arama pensou bem: Lucimar, eu vou fazer o seguinte, vou pegar você e vamos sair daqui, porque você é o próximo da lista. Porque o próprio Esbozete foi morto, outro filho de Saul foi morto por seus capitães, e chegaram até alegre diante de Davi: olha, matamos Esbozete. E Davi se aborreceu com aquele, mandou matar aqueles homens, pendurados no madeiro, cortar seus pés e suas mãos, porque ele não queria isso. Porque quem é de Deus, quem é chamado por Deus, não precisa matar ninguém para assumir o lugar, porque ninguém toma o lugar de ninguém na obra de Deus, absolutamente. Ninguém vai tomar o lugar de ninguém na obra de Deus. O que Deus tem que fazer, as peças que Ele muda para a sua glória e para a sua honra. Ninguém toma o lugar daquele que Deus escolheu. Isso aí é claro, é bíblico. E quando aquele moço, então, ou melhor, Arama, daquele neto de Saul, pensou: bom, ele é um neto, porque morreu o avô, que era o rei, morreram os príncipes, que eram o herdeiro direto. Qual é o próximo herdeiro? Mefibosete. Então, pega aquele moço e sai com ele, e no meio, na pressa, na correria, ela derruba aquele menino, aquela criança de 5 anos, tendo quebrado seus 2 pés, ficou aleijado pro resto da vida, ficou coxo para o resto da sua vida. Pastor Sérgio, ele só tinha 5 anos, aquele menino. E eu imagino uma conjectura minha, queridos irmãos, ele saindo do palácio, saindo de Israel, sem saber para onde ele iria, uma criança, olhando, talvez, vamos contemporizar, olhando os seus brinquedos, a sua boa cama, a sua boa comida, a sua boa despensa, sei lá, os seus amigos de infância que brincavam ali, que jogavam videogame, estou contemporizando, jogavam videogame e agora tem que sair correndo, porque ele está na lista da morte, porque o próximo rei que vier vai matar, vai acabar, vai destruir, vai tirar. E ela foge com aquele moço, com aquela criança, e passa 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos. Agora abre comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9. Glórias a Deus. Vem comigo para o capítulo 9 de 2 Samuel. Capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6. Não, 7. 8. 2 Samuel 9, de 1 a 8, diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Davi estava reinando, governando, tranquilo, reinando e ganhando a peleja, a batalha, e ele se lembrou de Jonatas, que era seu amigo de um amor intenso. Tem alguém da casa de Jonatas para que eu possa fazer benevolência? Agora não estou mais sendo perseguido, agora estou bem, agora a coisa assentou nesse momento, por exemplo, pelo menos. E havia, versículo 2, um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, servo na casa de Saul. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus com ele, de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Tem um sim, filho de Jonatas, seu amigo, tem ele ainda, aleijado dos pés. Já deu o currículo dele, ele é filho de Jonatas, neto de Saul, mas é aleijado dos pés. E disse o rei: onde está? Eu quero saber onde está esse menino, que eu quero usar de benevolência com ele. Esse moço já não era mais uma criança de 5 anos, já tinha se casado, tinha filhos. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu com ele use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir
filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, o filho de Jonas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. E disse a Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para o cão morto, tal como eu? Vou parar aqui, depois você lê a continuidade do texto. Pois bem, o assunto é esse. Tem alguém da casa de Saul para que eu possa fazer benevolência? Tem um. Chama alguém que conhece. Ziba, servo de Saul, agora eu sou teu servo. Olha, tem um moço sim, o nome dele é Mefibosete, ele é filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés. Onde ele está? Ele está em Lodebar. Lodebar, fale comigo, Lodebar. Não, fala forte, Lodebar. Significa, vai, significa Cafundó do Juda, vai, manda aí. Cafundó, pode falar. Lodebar é o Cafundó do Juda. Lodebar no original quer dizer terra sem pão, lugar de esquecimento. Lodebar é onde o Juda perdeu nem a bota, foi a meia, que a bota fazia tempo que tinha perdido. Era um lugar distante, era um lugar longe, era um lugar que não era para príncipe, não era para rei, era um lugar de esquecimento, um lugar que não tem comida. O original quer dizer terra de esquecimento, terra sem pão, lugar ruim, Cafundó do Juda, onde o vento faz a curva, onde o Juda perdeu a meia, que a bota faz tempo que tinha perdido. É um lugar de desprezo. Mas chegou um momento, isso aqui todo pregador fala, aquele chavão, né? Lodebar, nunca mais, o rei mandou buscar, e tal, aquela coisa toda, aquela glória, é gostoso de fazer mensagem, né? Olha, você pode estar em Lodebar, terra de esquecimento, terra sem pão, mas você tem um chamado, você tem uma linhagem real, e o rei vai te buscar, e vai te colocar à mesa, e você vai comer com o rei. Amém? Aleluia! Aleluia! Isso ainda é uma mensagem, mas não quero falar nem de Lodebar, e nem de Mefibosete, nem de Davi. E agora eu começo a pregar. Eu quero falar sobre esse moço, que eu nunca vi ninguém pregar, e nunca eu preguei, evidentemente. Está aqui, verso 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba: eis que está em casa de Maquir. Imagina, meus irmãos queridos, um homem numa cidade, numa terra, lugar de esquecimento. Um homem no lugar, eu disse agora aqui, brincando evidentemente, mas numa linguagem nossa, Cafundó do Juda, um lugar de esquecimento, terra sem pão, lugar de sofrimento, lugar de desprezo, lugar que ninguém dá nada. Mas lá naquele lugar tinha uma casa onde abrigou alguém necessitado. Lá naquela distância tinha alguém para receber alguém que estava machucado e ferido. Lá naquele lugar onde ninguém dava nada, onde ninguém sequer olharia, naquele lugar havia uma casa pronta para receber o aflito, pronta para receber o necessitado, pronta para receber o machucado. E é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Por mais distante que seja, por menor que sejamos, por mais desprezado que estejamos, por mais a dificuldade que passemos, nossa casa tem que ser como a casa de Maquir. Casa de Maquir é onde aplica, casa de Maquir é onde sustenta com pão, casa de Maquir, a despeito da dificuldade, é um lugar que recebe o machucado, recebe o fugitivo por causa da perseguição, o que recebe o que está necessitado. Casa de Maquir é lugar de restauração, casa de Maquir é lugar de receber os feridos. Deus quer fazer da igreja, da sua vida, da minha vida, deste lugar, uma casa de Maquir, ainda que esteja perdendo, ainda que não tenha muita gente, ainda que não tenha expressão no mundo secular, na sociedade, mas quando alguém olhar e chegar, vai ter amparo, vai ter comida, vai ter remédio, vai ter sustento. Aleluia! Colocar para fora é fácil, colocar para dentro é difícil, mas quando entrar, cura ele, sustenta ele, dá pão para ele. Deus quer levantar a casa de Maquir nesses tempos finais. Aleluia! Quantos querem ter uma casa de Maquir na sua vida? Quantos querem ser a casa de Maquir no seu lar? Quantos querem ser a casa de Maquir no seu ministério? Aleluia!
neto do rei. Mas como é que está estrupiado? O neto do rei não tem mais a casa, não tem mais o palácio, não tem mais as terras, não tem dinheiro, não tem estátua, não tem nada para ajudar, está com o pé quebrado, arrebentou os pés dele e vai andar manquejando coxo, porque não tem o que fazer. E tem que ficar escondido aqui, porque senão vão matar ele. Ele correu risco. Porque às vezes, meu querido, nós queremos receber o rei. Não, se for o rei Saul no seu auge, se for o rei Davi no seu auge, Jesus disse assim: olha, quando você for dar um banquete, vai lá e chama o que não pode retribuir com outro banquete. Quando você for dar um banquete, vai lá e chama aquele que não tem condições de retribuir. Porque você dá um banquete para quem é rico, o rico vai chamar para um banquete maior ainda. Mas se você for lá e ajudar aquele que não pode ajudar, ele pode até não te retribuir, mas a nossa recompensa está diante daquele que é rei, daquele que é Senhor, daquele que é digno de honra, glória, louvor, majestade, adoração. Aleluia, ele é eterno para sempre. Aleluia. Deus há de fazer na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, como a casa de Maquir. Imagina, ele não tinha recursos do nível que uma cidade grande tinha, mas na casa dele, quem chegou machucado foi restaurado. Na casa de Maquir, quem chegou perseguido foi acolhido. Na casa de Maquir, quem chegou ferido foi tratado. Na casa de Maquir, quem chegou com medo foi amparado. Imagina, Zé Vicente, irmãos amados, está aí de Maria José, uma criança com 5 anos assustada, uma menina de 5 anos atemorizada por conta do que? O seu avô, o seu pai, o seu tio, o reinado, a casa, o palácio, a comida, as roupas, os brinquedos, tudo que ele tinha, agora não tem mais. De um segundo para o outro, de um momento para o outro, de um instante para o outro, não tem mais. Mas havia naquele lugar, lá em Lodebar, terra do esquecimento, alguém que Deus colocou lá para ajudar, para sustentar, para levantar. Aleluia. A igreja não pode ser um tribunal. Aqui não é um tribunal, é uma tribuna onde pregamos o evangelho, falamos a verdade, falamos a dureza da verdade muitas vezes, mas é muito difícil colocar alguém para dentro, ainda mais no tempo final, que é tempo final da colheita. Antigamente nós pregávamos, vinha 30, 40, 50 pessoas levantando as mãos, aceitando a Jesus e ficavam firmes. Hoje é uma luta. Por quê? Porque é final de colheita. A colheita, quando está no fim, ela começa a se tornar rara, porque você está, colhe aqui um pouquinho, colhe um pouquinho lá, colhe um pouquinho ali, colhe um pouquinho lá, em alguma região um pouquinho mais, em outros mais um pouquinho, em outros muito menos, mas é um tempo difícil. Não seja como aqueles generais de Saul que perseguiram o filho de Saul, que mataram o filho de Saul, tentando ganhar alguma coisa com Davi, mas seja como Maquir, que ninguém fala dele, que só não aparece 2 vezes aqui. Há um outro Maquir, mas desse aqui vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Esse Maquir, naquele lugar, era alguém que recebia o ferido. Será que você e eu podemos receber o ferido com alegria para cada um? Será que nós, porque isso é coisa de pastor? Não, isso é coisa da igreja. É evidente que o pastor é aquele que vai comer, vai sustentar, vai ajudar, vai dar oportunidade para fazer a obra, para trabalhar no ministério, mas é coisa da igreja. Será que nós somos aqueles que refugiam ou nós somos como Maquir, que sustenta? Certa-feira, Jesus separando com os fariseus, aquele povo todo, ele contou a parábola do bom samaritano. Descia o sacerdote, descia o levita, e viu alguém machucado, ferido, porque alguém apedrejou, alguém, os salteadores machucaram, feriram, e caiu pelo caminho. Mas estava descendo o sacerdote, passou do lado. Passou um levita, passou do lado. E diz o texto que ia subindo. O detalhe está aqui. Um está descendo, outro está descendo e outro está subindo. Quem está descendo não se incomoda com o ferido, presta bem atenção. Mas quem está subindo, e nós estamos subindo, já a trombeta vai soar. Mas quem está subindo, quem entendeu vai dar glória. Já a trombeta vai soar, vai subir. Quem está subindo, viu machucado, não quer deixar de vir. Quem está ferido, ele é acolhido porque quem está subindo. E diz o texto que o bom samaritano, o famoso, conhecido texto, ele pegou aquele moço, cuidou sua ferida, colocou na sua montaria, levou até uma casa de acolhimento, levou até uma pensão, uma pousada, deixou ele lá e falou o seguinte: ó, cuida dele, trata dele, e tudo eu te darei quando eu voltar. Quando eu voltar, eu pago. Se eu deixar aqui no deserto, não for
for suficiente, quando eu voltar eu pago tudo. Presta bem atenção, cuide como a casa de Maqui, quando ele voltar ele vai retribuir. Cuide como a casa de Maqui, quando ele voltar o rei da glória, ele tem ali o pagamento, ele tem o galardão, ele tem o sustento, ele tem a provisão, ele tem as bênçãos que nós tanto falamos, está tudo diante dele. Mas quando eu sou a casa de Maqui, eu sou aquele que cuida, ainda que com pouca força, ainda que numa terra seca, ainda que numa terra árida, ainda que num lugar improvável. Deus é soberano para usar os improváveis. Talvez você olhe e diga: eu não sou capaz. Tem que ser fulano que fala bem, que tem formação acadêmica, que fala 2, 3 idiomas, que viajou, que isso, que aquilo, e eu não. É você que Deus vai usar, que mal sabe falar, que ganha salário mínimo, que é aposentado, ou seja, talvez com uma idade já um pouco mais avançada. Não, Deus é o Deus dos improváveis. Se tiver alguma aqui nesta noite, Deus vai levantar para usar, para restaurar, para curar feridas, para ajudar o aflito, para sustentar o perseguido. Tem alguém aqui nesta noite para dizer: Senhor, eu quero ser uma casa de Maqui, eu quero ser como a casa de Maqui, eu quero ser como a casa de Maqui. Aleluia. Aí o texto diz: chegou então a carruagem. Os pregadores fazem aquele feio, aquela coisa toda, e tá, o menino lá já era homem formado, tinha filhos, e estava lá, de repente chegou o rei. Agora o rei manda te chamar, não vai comer aqui não, você vai agora para casa do rei. E o Davi disse: vai sentar à minha mesa e vai comer pão como se fosse um dos meus filhos. Mais à frente, Davi peca, porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele não deixava de ser homem, ele era um pecador. E ele olha para uma mulher no tempo de guerra, que era para ele guerrear, tem uma acomodada. Tem uma que Deus manda luta para nós de prova, para a gente ficar nativa, porque às vezes a gente acomoda, e quando você acomoda, você afrouxa, baixa a guarda, baixa as armas. O inimigo está esperando esse momento. E Davi então olha para uma mulher bonita, Betseba, e cai com ela, comete adultério com ela, um assassinato por causa dela. E Deus trata com Davi, porque não tem conduzido na casa de Deus, não, querido. Pegou, Deus trata. Deus não tem o culpado por inocente, mas Deus conhece o nosso coração. E Deus restaura Davi, Deus restaura a sua casa, Deus restaura o seu ministério, mas as consequências aconteceram. E Davi, naquele momento, passou uma situação terrível, em que um dos seus filhos se namora de uma das suas meias irmãs. E o irmão daquela moça, o irmão, pai de pai e mãe, se incomoda com isso, com a Absalão, que deseja aquela moça amada, tem aquela moça, e uma situação terrível na casa de Davi, vários acontecimentos terríveis. E Davi então sofre a perseguição de um dos seus filhos, Absalão, um moço bonito, alto, forte, com um cabelo muito grande, que era pesado todo ano, pesava um peso elevado para cabelo, soço. E esse moço então usa de malícia, mata aquele moço, persegue Davi. Não temos que entrar nos detalhes. Davi sai de novo fugitivo do seu filho, de Absalão. Absalão pega as concubinas do seu pai, e no pátio, por conselho dos que lhe davam o conselho, coloca no pátio uma tenda e possui as concubinas do seu pai na frente de todos, para mostrar: eu quero me fazer odioso para meu pai, para que a nação que estava ali se tornasse realmente bom. Absalão de fato é contra o pai dele, e vão para cima, vão arrebentar com tudo. Porém, o texto nos diz, como eu falei agora há pouco, ninguém toma o lugar daquele que Deus escolheu. E Davi, num dado momento, ele foge. Num dado momento ele é perseguido, ele foge. Eu não tenho tempo de entrar nos detalhes, não tenho tempo de entrar nos detalhes do contexto. E num dado momento, quando ele vai ser perseguido, ele foge com a sua tropa, com os homens, com vários homens. Ele vai para um lugar chamado Cafundó do Jordão. Davi vai bater lá nas regiões de Lodebar. Vem comigo para o capítulo 17 de 2 Samuel. Eu já estou encerrando.
2 Samuel, capítulo 17. Versículo 27. Depois você lê tudo isso aqui que eu estou falando, para você contextualizar e montar um outro sermão para você pregar. 2 Samuel 17, 27 a 29 diz: E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobe, filho de Naás, e Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Olha aí, o Maquir de novo aqui, ó. E Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, Gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, algumas versões falam feijão, e grão torrado, e favas de lentilha também torradas, e mel, e manteigas, e ovelhas, e queijo de vaca, e os trouxeram a Davi, e o povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Para eu fechar aqui, o foco não era Davi, na minha mensagem. Tocou pelo Mefibosete, que estão falando, Mefibosete agora sai do Lodebar, nunca mais. Esse homem aqui vê a situação de Davi, perseguido por seu filho, usurpando o trono, uma situação terrível, morte, perseguição, afronta, coisas terríveis. E eles estão tendo vitórias, estão cansados, estão exaustos, e vem algumas pessoas com camas, com jarros, com comida, com mel, com ovelhas, com tudo, uma fartura. Presta bem atenção, alguém lá de Lodebar, com outras pessoas, mas deixa eu focar aqui no Maquir, que entra em Lodebar, mesmo numa terra chamada terra do esquecimento, mesmo numa terra chamada terra de falta de pão, Deus tem levantado pessoas para sustentar o aflito, para sustentar aquele que Deus ungiu, para sustentar aquele que Deus chamou, ainda que a perseguição venha, ainda que a batalha venha, ainda que a injustiça venha, Deus tem ainda Maquir para trazer pão, alimento, mel, ovelha, queijo e mantimento e provisão, água para aquele que está sedento. Eu quero que você se coloque de pé agora com licença, pastor Sérgio. Aleluias, glórias a Deus, porque Deus há de levantar no Maquir. Talvez o rei esteja fugitivo, perseguido, mas no lugar improvável, dali, daquele canto, Deus tem os seus Maquirs para trazer lá dentro, para trazer sustento, para trazer segurança, para trazer conforto. Talvez Deus vai te usar para ser um Maquir para a vida de alguém, para a vida de muitos. Deus queira que a sua casa, que a minha casa, que o meu lar, o seu lar, seja como a casa de Maquir, ainda que haja perseguição, ainda que haja dor, ainda que haja fuga, ainda que haja injustiça da parte de alguém, no lugar distante, no lugar esquecido, como eu falei, no cafundó do Judas, mas Deus tem sustentado alguém lá, mantido alguém lá, para de lá sustentar, prover para o neto do rei e até para o outro rei, porque foi perseguido. Deus é fiel para fazer isso. Quantos acreditam que Deus pode fazer da sua casa como a casa de Maquir? Quantos acreditam que Deus pode fazer do seu ministério como o ministério de Maquir? Só quem acredita. Aplauda Jesus.